Vamos dar início aqui ao café geográfico de 16 de abril de 2010. Quero fazer primeiros agradecimentos rotineiros, né? Que é o Núcleo de Estudos Judiciários, que peça as garrafas, não estaríamos tomando café não sei aonde. E agradecer agora também ao Saulo Calmon, que está fazendo essa filmagem, ao Daniel Costa, lá do Projeto de Extensão do Departamento de Línguas e Letras, do projeto Releitores, que está fazendo esse cartaz, que agora o Carone está querendo, vai ver se vai patrocinar esse café geográfico. Ao centro, fazer um agradecimento ao Centro Acadêmico, a Michele, a todos os pessoal do Departamento de Geografia, a todos vocês que estão aqui. Agradecer ao professor Josimar, que está aqui, meu colega desde 1981. Vocês podem fazer a conta aí, quanto tempo de instituição, como os colegas de classe. Como professor. E quero agradecer agora ao professor Ricardo Silveira da Costa, né, que está nos dando esse privilégio de trazer, não só para a geografia, mas para outros cursos, a transdisciplinaridade, a oportunidade da gente entender um pouco sobre a questão das invasões bárbaras, né? O professor Ricardo da Costa é mestre e doutor em História Social pela UFF, 1997 e 2000, com 2 pós-doutorados em História Medieval e Filosofia Medieval pela Universitat Nacional de Catalunha, Barcelona, 2003 e 2005. Professor associado 1 da Universidade Federal do Espírito Santo, acadêmico correspondente número 90 da Real Academia de Letras de Barcelona, Espanha, 2006, membro do Instituto Virtual Internacional de Tradução e Vita da Universidade de Espanha, do Grupo de Trabalho de Filosofia da Idade Média, da ANPOF e do princípio Núcleo de Estudos de Pesquisa em Filosofia Medieval, o FPB. Professor efetivo do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFRGS. Publicou 11 livros, entre traduções de fontes medievais e obras de sua autoria, e tem mais de 70 artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior. Sua produção encontra-se totalmente disponível no seu site www.ricardocosta.com. Atualmente tem um projeto de pesquisa em andamento da UFRGS sobre a transcendência medieval, com 3 bolsistas, e traduz a convite da Universidade de Alicante, Espanha, a obra Gurial e Guelfa, do século XV. Então, é um grande prazer estar aqui e a oportunidade também de agora, com a chegada do Saulo Calmon, os eventos estão sendo gravados, né? Então uma cópia vai ficar talvez no departamento, uma fica comigo, uma fica com um palestrante, 2 ou 3 ficam aqui para todo mundo. Então quero agradecer a presença de todos. Aí vou passar a palavra para o professor Ricardo da Costa. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Como vocês sabem, eu estou cedido ao Departamento de Filosofia e tive que retornar um pouco no tempo para poder apresentar um trabalho hoje para vocês sobre o tema que o Marcelo me sugeriu, né? Inicialmente eu pensei em apresentar um trabalho que eu escrevi já há alguns anos sobre as invasões bárbaras na Grã-Bretanha. Mas, aliás, é um trabalho bastante acessado na internet, não sei porquê. Essas coisas são meio misteriosas, né? Mas aí falei, vou preparar uma coisa nova. O Marcelo falou isso comigo já há quase um ano, né?
E trouxe para vocês esse texto. Eu imagino que esteja bastante oral e gostaria de ler, e vocês, se pudessem, não sei se dá para ver bem ali, se vocês pudessem acompanhar. Não é um texto grande, tem 2.300 palavras, deve dar uns 20 minutos, imagino, e depois abriria para as perguntas, participação de vocês, né? O tema é muito interessante, a invasão dos bárbaros, as invasões bárbaras, e, enfim, obrigado também pela presença do Josemar aqui. Vamos começar. Intitulei O Fim do Mundo Antigo, a Alta Idade Média, ou seja, um pouco mais do que o tema específico, né? Recuei um pouquinho no tempo para poder explicar o contexto histórico até o final da Alta Idade Média, do ano 100 ao ano 600 depois de Cristo. Então, acossado pelos bárbaros, o mundo antigo decaiu até quase desaparecer. Nos primeiros séculos da era cristã, os hunos do leste e os saxões do norte irromperam através do império. Seu colapso do império é normalmente representado como a destruição de uma refinada civilização pelas tribos bárbaras. A verdade é um pouco mais complexa. Os invasores não apenas destruíram. Sobre as ruínas do passado, eles construíram uma nova e duradoura sociedade. Algumas estruturas, como a Igreja Romana, eram tradicionais, mas outras eram novas, como mais tarde, por exemplo, o feudalismo, que exaltava os guerreiros e as obrigações sociais mútuas. Mas, infelizmente, pouco sobreviveu desse período, de 100 a 600. E é muito difícil reconstruir com precisão o fim do mundo antigo. Muito bem. Há cerca de 2000 anos, sociedades com economia avançada e alta cultura formaram um cinturão da metade sul da Europa até a Ásia, do Pacífico ao Atlântico. Ao redor do Mediterrâneo, o imperador Augusto consolidou o império e, após uma guerra civil crudelíssima, instituiu a Pax Romana. Seus sucessores estabeleceram novas fronteiras na Germânia, na Grã-Bretanha, nos Balcãs e no Oriente Próximo. A expansão romana para o leste foi contida pelo Império Parto, que durou mais ou menos de 247 a.C. a 224 d.C. Império Parto. Durante o século II, Roma atacou a Pártia sem êxito. As legiões obtiveram diversas vitórias, mas não consolidaram o novo território. Eu trouxe aqui uma imagem do imperador Augusto, representando aqui o comandante em chefe das forças militares romanas. Muito bem. A Pártia e seu vizinho do leste, o Império Kushã, perduraram. Em 226, estes dois estados se uniram sob os Sassânidas e governaram as terras da Síria até o Punjab e criaram uma brilhante civilização que durou 400 anos. Cerca de um século após os Sassânidas, obrigado, Josemar, tomarem a Pérsia, um novo império surgiu na Índia, o da dinastia Gupta, com capital Punjab, às margens do rio Ganges, e seus estados de Punjab a Bengala, que é uma imagem uma obra de arte da dinastia Sassânida do século IV, uma cabeça de rei, é uma obra de arte em prata dourada. Eu considero muito importante que a história sempre faça, como o Marcelo lembrou bem a interdisciplinaridade, né, um estudo da produção artística do período, porque nós sempre temos uma boa ideia das concepções estéticas dessas civilizações que se perderam, né? O pouco que restou. Então essa é uma cabeça de rei em prata dourada. Muito bem. Mas estou falando aqui da Índia, né? A autoridade de Chandragupta I, morto em 330, era aceita até os confins oficiais do Império. Nessa época, os dias gloriosos na China da dinastia Han haviam terminado e suas possessões se dividiram entre alguns reinos mais fracos.
originalmente governados por um Estado equiparado ao Império Romano, tanto em população quanto em extensão territorial. O imperador chinês Han Vuti avançou as fronteiras da China até os limites da Pártia. Aqui ainda uma imagem da moeda de ouro de Chandragupta I e sua esposa, Kumar Devi, por volta do século IV. E a seguir, uma imagem também, já quase renascentista, do imperador Han Vuti. Pois bem, a coexistência desses grandes impérios, tanto na China quanto na Índia ou no Oriente Próximo, fez com que extensas áreas desfrutassem de paz e de um governo eficiente, eficaz. O comércio cresceu em uma escala nunca vista. As mercadorias fluíam, especialmente do leste para o oeste. Artigos caros e leves, como seda e especiarias, eram transportadas de caravana ou barco. Em consequência disso, moedas de ouro e prata eram levadas em grande quantidade ao Oriente, entre as fronteiras de Roma e da China. Os impérios Kushan e Parto, que ficavam exatamente entre o Oriente chinês e o Império Romano, apoiaram esse comércio que nós poderíamos chamar, entre aspas, de internacional, guarnecendo os caminhos, protegendo as caravanas, e assim as tarifas prosperaram. Com isso, não só o comércio foi beneficiado, diferentes culturas entraram em contato. Milhares de pessoas, marinheiros e condutores de camelos, mercadores estrangeiros, viajavam pela Ásia, da China até o Mar Cáspio, do sul da Índia até a Síria. Na esteira desse intenso contato comercial, o budismo se espalhava na Índia, da Índia em direção ao Oriente, o cristianismo no sul da Índia e na Ásia Central, a igreja nestoriana. Por volta de 100 depois de Cristo, existia uma rede de sociedades avançadas, prósperas e ordenadas, que se estendiam da China através da Índia e Pérsia até o Mediterrâneo. Contudo, no século IV, o comércio transcontinental viveu seu fim. Cada uma dessas brilhantes civilizações estava em ruínas, graças em parte aos nômades. Esses nômades, os bárbaros, como nós chamamos, habitavam as terras do norte e viviam a cavalo, tal como seus descendentes, os quiris do Afeganistão. Seguiam suas ovelhas e gado pelas mesetas e montanhas da Ásia Central. Quando encontravam um pasto adequado, permaneciam ali. Mas, caso houvesse animais em excesso para o pasto disponível, ou se o clima piorasse, os nômades partiam. Assim, eles moviam-se pelas sociedades agrícolas vizinhas, entre a subsistência e a inanição. Entendem, né? Eles viviam sempre ao redor dessas grandes civilizações ordenadas, vivendo entre a subsistência e a inanição. Além disso, invasores da estepe poderiam surgir, saqueando e destruindo o que encontrassem pelo caminho e fugindo velozmente. Depois de 100 a.C., os ataques passaram a ser cada vez mais frequentes. Para sobreviver, o mundo civilizado, dito civilizado, precisava de uma nova tática defensiva. No tempo do imperador Han Vuti, que eu já citei, a China sofreu vários ataques dos invasores do norte. A resposta imperial foi estender e melhorar a Grande Muralha e defendê-la com milhares de tropas. Enquanto os soldados puderam ser pagos, essa estratégia funcionou. Esse mapa, volta um pouquinho, por favor, Josemar. Esse mapa disponível num site muito interessante chamado Timeline, que vincula geografia e arte, disponível na internet, mostra para vocês aqui, se vocês puderem observar, a Grande Muralha da China e a extensão do Império Chinês, com seus protetorados no oeste, e aqui o Império do Han, da dinastia Han. A fronteira entre o Império e seus protetorados por volta de 220 depois de Cristo. E a seguir, eu achei na internet também
para que vocês tenham uma ideia do refinamento cultural existente na China, essa torre, não se sabe ao certo quando foi feita, é entre 25 e 220, é um período muito largo, feita de grés, material que eu não sabia, que é argila misturada com areia fina, com chumbo verde vidrado. É uma técnica muito refinada, mede 104 centímetros, e é um bom exemplo de como a cultura chinesa estava desenvolvida, né, com essa técnica tão refinada. Pois bem, no século III, o Império Romano enfrentou uma pressão semelhante ao Império Chinês e respondeu também de maneira semelhante, de forma similar. Por volta de 85 d.C., o imperador Domiciano erigiu contra as tribos germânicas uma rede de defesas fronteiriças entre o rio Reno e o rio Danúbio. Aqui tem uma moeda, um denário de Domiciano. O seu filho está à direita, representado como um jovem Júpiter, sentado sobre um globo com mãos levantadas para 7 estrelas. E à esquerda o imperador. Adriano, a seguir, fez o mesmo na Bretanha contra os escotos, que são os atuais escoceses, né? Uma das tribos mais ferozes de todas as bárbaras. E talvez por isso, na época, eu tenha escolhido as invasões nas ilhas britânicas como motivo de pesquisa. Tinha, na ocasião, um aluno brilhante chamado Bruno Oliveira, acho que hoje ele é agora funcionário aqui da UFES. E nós escrevemos o trabalho a 4 mãos. Está disponível na internet para vocês poderem ter uma visão mais aprofundada do processo, né? Bem, a muralha de Adriano, uma impressionante combinação de muros, fossos e caminhos entre o estuário Salween e o rio Tyne, tinha 156 quilômetros de extensão e 27 grandes fortes. Há também na internet disponível um documentário do History Channel só sobre a construção da muralha de Adriano. Ele está em espanhol disponível. Muitíssimo interessante. Ali são os restos da muralha, né? Ou seja, da mesma forma o Império Romano respondeu como a civilização chinesa, né? Bem, outros imperadores construíram mais fortes no norte da África, contra possíveis ataques de tribos do deserto. Ocasionalmente, as legiões também atacavam e invadiam novas terras, capturando botins e escravizando prisioneiros. Seus triunfos nos Balcãs foram orgulhosamente registrados em Roma na coluna de Trajano, concluída por volta de 113 d.C. Nessa coluna, que também tem muitos estudos sobre ela, encontrei tudo também na internet, os legionários romanos são representados como defensores do modo de vida romano, né? Tá, é a imagem a seguir. Contudo, a função do exército romano e a imagem do soldado romano logo mudaram. Com tantos soldados, o custo dos soldos logo fugiu de controle da administração. Uma redução das tropas deixaria as defesas, as fronteiras perigosamente desprotegidas. No século III, os ataques se tornaram ainda mais frequentes, ou seja, houve um grande problema administrativo. Como resolver o perigo da inflação e a manutenção de um exército tão grande e, ao mesmo tempo, guarnecer as fronteiras contra ataques cada vez mais sucessivos e violentos, né? O exército deveria crescer. Qualquer atraso no pagamento poderia gerar motins. Novos impostos foram somados aos já existentes e eles mantiveram as tropas em seus postos. Pode passar. Aqui está a coluna de Trajano. E um detalhe dela. Essa coluna tem quase 200 metros de altura e tem uma escada em espiral por dentro para você poder subir e vislumbrar toda a área, né? É uma edificação impressionante. E à direita, eu vou disponibilizar esse texto na internet, vocês vão poder ver os soldados romanos lutando contra os bárbaros e essa representação do que seria o modo de vida civilizado e ideal para lutar contra essa barbarização do tempo, né, da época. Pois bem, problemas similares ocorreram na China, em Han. Mas enquanto a China era autossuficiente, Roma tinha que importar artigos da Índia e da Pérsia.
não só espécies e joias, mas também animais exóticos para as lutas no Coliseu. Além, é claro, do trigo do Egito, que o Egito pagava um imposto elevadíssimo por causa disso. Estes custos se elevavam constantemente. Por exemplo, interessante observar, uma medida de trigo que valia 6 dracmas no século I subiu para 200 dracmas em 276, 9.000 dracmas em 314, 78.000 dracmas em 334 e posteriormente para mais de 2 milhões de dracmas, uma superinflação. Na China, uma inflação semelhante provocou constantes revoltas camponesas. Em 184 d.C., uma insurreição conhecida como a Revolta dos Turbantes Amarelos começou nas províncias do Planalto de Xuan e durou 30 anos. Quando terminou, a China caiu nas mãos de líderes militares regionais e permaneceu assim por mais de 3 séculos. O Império Chinês se debilitou ainda mais pela irrupção da peste em 162, que avançou pouco a pouco pelo Ocidente ao longo das rotas transcontinentais de comércio, até que golpeou o mundo mediterrâneo em 165, causando um enorme morticínio. Contudo, o Império Romano ainda conseguiu sobreviver. Marco Aurélio, de 161 a 180, conduziu os seus legionários a uma impressionante vitória além do rio Danúbio, tal como revela sua coluna em Roma. Com o crescimento das pressões externas, o imperador Diocleciano reorganizou o governo imperial mais autoritariamente ainda. Em 330, Constantino fundou uma nova cidade no Bósforo, chamada Bizâncio, rebatizada depois como Constantinopla, logo convertida na capital oriental do Império, agora dividida em 2, com um centro em Roma no Ocidente e Bizâncio no Oriente. Esta divisão seria fatal. Só uma capital sobreviveu. Ali, moedas de cobre. Já de cobre, por causa da inflação, há uma depauperização da moeda, a ponto de, na Idade Média, ter desaparecido praticamente a moeda de ouro. No início da Idade Média, só a moeda de prata, de baixo valor, e só no início da Baixa Idade Média, por volta do século X, XI, é que as moedas de ouro voltaram a ser cunhadas. Né? Aqui uma moeda de cobre de Constantino, cunhada na Gália, em 310, com o deus Sol à direita, o deus Invictus. Muito bem. Os nômades do século IV aterrorizaram as sociedades e impérios do mundo antigo com um poder destruidor que hoje surpreende, já que originalmente eles eram pastores, que seguiam suas ovelhas no verão e as abrigavam em grandes tendas de peles no inverno. Essa prática também vai continuar na Idade Média. Os camponeses, normalmente, devido ao rigor do inverno, abrigam os animais dentro de casa. Vacas, bois, galinhas, porcos, dormem junto com as famílias dentro das casas. Isso também não deve impressionar muito, porque, posso dar um exemplo pessoal, meu avô vivia num morro em Niterói, com chão de terra, e tinha um galinheiro atrás, e as galinhas passavam na casa, de um quarto para o outro. Não havia proteção. Isso em 1968, 67, no Rio de Janeiro, Niterói. Bem, o gado e as tendas eram quase toda a sua riqueza. Braceletes, colares e outras joias estavam entre os poucos luxos que se permitiam, já que podiam ser transportados como as suas armas. Seus arcos, lanças e sabres eram muito eficazes em batalha e sua velocidade era inigualável. Uma boa definição para esses nômades é a de confederações de cavalaria ambulante. É uma definição clássica. Confederações de cavalaria ambulante. Por exemplo, os hunos dormiam em cima dos cavalos. Sua expansão dos nômades começa em 304, quando os Slumnu
uma tribo asiática partiu da grande muralha da China e saqueou as duas capitais do norte, Liuang e Chang'an, 311 e 316. Durante 2 séculos e meio, a China, ao norte do rio Yangtze, foi dominada e devastada por uma sucessão de invasores das estepes. Eu consegui encontrar na internet uma esculturazinha de um guerreiro sentado com um arco, que eu não conhecia, é do século IV do período e foi provavelmente esculpida ou no Paquistão ou no Afeganistão, em estuque. Tem 45 centímetros. Então vocês podem ver o detalhe, o realismo da escultura, né? Vocês podem perceber ali o bigode do personagem, a arrumação do cabelo, o seu vestuário, as suas botas de couro, provavelmente, e o arco atravessando o peito. Isso é um guerreiro sentado. Interessante imagem. Muito bem, pouco depois disso, outra tribo asiática, os Hunos, avançou até o ocidente, ou seja, os Hunos foram provavelmente pressionados pelos Xiongnu, né? E os Hunos avançaram até o ocidente, atravessando toda a Ásia a cavalo, o que é uma coisa verdadeiramente impressionante, do norte da China até a Europa a cavalo, né? Num curto espaço de tempo. Em 370, eles irromperam na Rússia. Amiano Marcelino, que é o principal historiador romano do século IV, assim descreveu os hunos. Eu vou fazer uma citação de fonte primária. Eles, os hunos, têm membros compactos e firmes, pescoços grossos, e são tão prodigiosamente feios que os poderíamos tomar por animais bípedes. São rudes no seu modo de vida, de tal maneira que não têm necessidade nem de fogo, nem de comida saborosa. Comem as raízes das plantas selvagens e a carne semicrua de qualquer espécie de animal. Ninguém entre eles lavra a terra ou toca o arado. Isso aí é de Amiano Marcelino, Histórias, livro 31. Além disso, eu não achei, não deu tempo, eles se limpavam de manhã com urina choca, guardada do dia anterior. E tinham o costume de, após o recém-nascido, após nascer a criança, né, ela ser retalhada nas bochechas, com faca, de modo que quando a criança crescesse, aquilo ficaria com um aspecto terrível, né, as bochechas todas cortadas. E isso para um romano, vocês imaginem o avanço de uma cavalaria una, aos gritos, né? É uma cena impressionante. Talvez mais impressionante das tribos nórdicas. Algumas invadiam totalmente desnudas. E as mulheres atrás gritando, incitando os maridos a avançarem, né? Pintados e totalmente nus. É uma cena fantástica. Bem, o avanço dos hunos forçou os visigodos, outra tribo, né, estabelecidos na Ucrânia, a invadirem o Império Romano à procura de segurança. Agora vocês imaginem, os visigodos procurando segurança contra os hunos. Estão tendo a impressão da onda que foi da Ásia. Essa tribo asiática pressiona os hunos, que percorrem a Ásia, pressionam os visigodos, que então buscam proteção com os romanos. É uma história também muito interessante, não deu tempo de preparar aqui, mas eles pediram permissão aos romanos para entrarem no território. Só que houve uma grande confusão na fronteira e alguns militares mais inescrupulosos passaram a vender a entrada e também comida. E às vezes os próprios visigodos vendiam seus filhos como escravos para poderem entrar no território. Isso causou uma convulsão ali na região que é essa atual Bulgária, né? E aí houve uma guerra. 2 anos depois combateram, venceram e exterminaram em Adrianópolis várias legiões romanas, partindo a seguir em direção à Itália. As legiões restantes resistiram por um tempo, mas em 410 os visigodos espantaram o mundo ao saquear Roma, como afirma São Jerônimo, estupefato. E aí cito São Jerônimo.
Ele pergunta: quem acreditaria que Roma, edificada pelas vitórias sobre todo o universo, viesse a cair? Quem imaginaria? É uma estupefação. Também igual em Santo Agostinho, que também